Rousseau escreve a obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens em 1755. Este texto constitui a resposta de Rousseau a uma pergunta proposta pela Academia de Dijon sobre os fundamentos da desigualdade. Nele, Rousseau, mesmo sendo um justnaturalista e um contratualista, faz duras críticas aos autores do direito natural e do contrato social, mostrando que esses conceitos foram utilizados para fundar na razão uma impostura e uma escravidão. Segundo ele, a filosofia política sempre foi conivente com os poderosos. E para romper com essa tradição, ele tenta resolver o problema da desigualdade, interrogando-se não somente sobre as suas origens, mas também sobre os seus fundamentos. Segundo Hobbes, os homens compreenderam que a instituição de um poder comum era necessário para entravar as relações de forças que regem o estado de natureza. O contrato, assim, é aquilo que os seres humanos se engajam para transferir os seus poderes a um soberano, a fim de defender a sua vida e os seus bens. Rousseau se opõe aqui a esta teoria sobre a gênese do Estado. Para Rousseau, os contratualistas anteriores a ele falavam do homem selvagem, como Hobbes, e aprimoravam o homem civil. Portanto, é preciso desembaraçar o que há de natural e social no ser humano, para compreender bem a origem da sociedade, do Estado e da desigualdade. Enfim, falarei aqui neste vídeo apenas sobre 3 pontos deste importante livro de Rousseau. O primeiro ponto é mostrar que, segundo Rousseau, as desigualdades não existem no estado de natureza. Para os autores contratualistas, o estado civil político surgiu por meio de um contrato social, e o contrato social foi o promotor da saída de um estado de natureza. Portanto, nós temos aqui o estado de natureza, o contrato social e o estado civil político. É por meio do contrato que o ser humano sai do estado de natureza pré-político e se estabelece num estado político, chamado de estado civil político. Naturalmente, diz Rousseau, não há entre os homens senão diferença. Eles não têm relações suficientemente regulares para que se instaure a desigualdade. Os filósofos, falando sobre desigualdade natural, riqueza, desejo de dominação, propriedade, acabam não estudando a natureza humana, segundo Rousseau, apenas o estado social. No estado de natureza, o ser humano é um animal limitado, sem linguagem, sem razão, movido pelo amor de si, pelo instinto de conservação, pela piedade e repugnância de ver alguém sofrendo. O que o distingue do resto dos animais é a perfectibilidade. Parafraseando Rousseau sobre a questão da perfectibilidade, ele diz: pelo fato de nem todas as suas qualidades serem inatas, instintivas, o ser humano é dotado de uma faculdade de aperfeiçoar-se, de adquirir novas capacidades, como a linguagem, a razão ou o desenvolvimento de novas paixões, como o amor próprio. Mas esses progressos não têm só consequências positivas, eles acarretam perturbações que podem levar o ser humano à sua perda. Então a perfectibilidade aparentemente é positiva, mas segundo Rousseau ela pode gerar o aspecto negativo, como diz ele, podem levar o ser humano à sua perda. A perfectibilidade faz com que o ser humano não seja inteiramente determinado e que ele possa progredir tanto para o bem como também para o mal. Como segundo ponto deste vídeo, falarei sobre o progresso técnico, que é a origem da desigualdade entre pobres e ricos. Os primeiros agrupamentos sociais fizeram nascer a razão, a linguagem, mas também a comparação, o amor próprio. Mas foi somente a descoberta da metalurgia e da agricultura que fez com que surgisse a desigualdade. E também as relações de dependência. Essas descobertas acarretaram uma nova relação com o tempo, o aparecimento do trabalho, o investimento do tempo, mas também uma nova relação com os outros, sendo que as trocas se tornaram necessárias. E também com as coisas, pois aqui há o aparecimento da propriedade. Então essas descobertas acarretaram uma nova relação com o tempo, com os outros e com as coisas. Por fim, como último ponto, falarei que os ricos fundam a desigualdade graças às leis. A propriedade, ao contrário do que pensa John Locke, não pode se justificar pelo trabalho. Segundo Locke, a propriedade privada é um direito natural, que é adquirida pelo trabalho. Além da propriedade, Locke também põe como direitos naturais a vida e a liberdade. Já Thomas Hobbes fala apenas da vida e da conservação da vida como um grande direito natural.
Daí derivam novas leis particulares, mas sempre presente do direito natural da vida. Então, em Hobbes nós temos a vida como elemento central dos direitos naturais. Em Locke nós temos, além da vida, a liberdade e a propriedade. Já para Rousseau, a propriedade privada é a geradora da desigualdade. E além da propriedade, também a perfectibilidade pode gerar essa desigualdade. Então, para Rousseau, a desigualdade surge no estado civil político, ela naturalmente não existe no estado de natureza, ela surge após o contrato social e ela é produto da perfectibilidade e da propriedade privada. Então, para Rousseau, a propriedade não se justifica pelo trabalho, pois deveria aqui existir um consentimento expresso e unânime entre as pessoas. Para quê? Para apropriar-se de algo para a existência comum que vai além da mera necessidade. As diferenças das riquezas provocam, portanto, inveja, roubo, violência. Somente assim o homem se encontra num estado de guerra permanente, conforme Hobbes tinha falado no estado de natureza. Para Hobbes, no estado de natureza, o homem é lobo do homem, e ele vive num estado de guerra permanente. Para Rousseau, não. Para Rousseau, no estado de natureza, o homem é bom, e é na sociedade civil política que ele se corrompe. Por meio de quê? Novamente, por meio da perfectibilidade e da propriedade. Os ricos tinham tudo a perder e por isso eles recorrem a um projeto ponderado. Qual projeto? O do contrato, que institui leis e um Estado para fazer respeitá-las. Os objetivos eram, sob os grandes pretextos de justiça, de igualdade, do interesse geral, instituir leis que defendam, graças a uma força comum, a propriedade de alguns. Este contrato, assim, dá novos entraves aos pobres e novas forças aos ricos. E ele acaba reforçando desta maneira a desigualdade. Para Rousseau, as desigualdades não têm nada de natural e nada de necessário. Assim, a instituição do Estado não nos é apresentada, segundo Rousseau, nesta obra, como necessária. Finalizo citando um trecho do livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, de Rousseau. Diz ele: sendo a desigualdade quase nula no estado natural, no estado de natureza, ela tira sua força e o seu crescimento do desenvolvimento de nossas faculdades e dos progressos do espírito humano, e se torna estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis. Até mais.